deputado José Luiz Nance, senhores deputados Gerson Berger, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, Newton Salomão, Zaqueu Teixeira. Faço primeiro uma referência especial ao deputado Newton Salomão, feliz por ver que foi superado aquele pequeníssimo obstáculo e injusto obstáculo quase colocado na sua trajetória, mas já está superado. Mas me dirigi a esta tribuna, senhor presidente, quando Vossa Excelência falou no tempo de 10 minutos. E eu me lembrei de uma passagem que está registrada num livro de uma figura de renome nacional, um político, Abelardo Jurema, que foi ministro da Justiça no governo Juscelino Kubitschek, mas teve uma trajetória muito longa na atividade política. E ele escreveu um livro intitulado, se não me falha a memória, Memórias do Exílio, porque depois do golpe de 64, muitos brasileiros foram vítimas, compulsados ao exílio. E ele relata no livro, estava em Paris quando houve o encontro entre aqueles que tentavam criar a Frente Ampla como forma de enfrentamento do golpe recém-inaugurado aqui no nosso país. E estava num apartamento, numa reunião, dentre os presentes, João Goulart, Juscelino Kubitschek, ele e outros que não tenho como agora citar. E diz que num determinado momento, Juscelino Kubitschek saiu e foi ao banheiro. Passados alguns minutos, alguns segundos, eles começaram a ouvir gritos no banheiro e ele correu para ver o que estava acontecendo. E ele lá chegando, ele viu o Juscelino falando diante do espelho, como se estivesse fazendo um discurso. Aí ele, presidente, o que está havendo com o senhor? E o Juscelino falou, estou com saudades de falar ao povo brasileiro. Eu agora vindo para a tribuna, depois desse período de recesso, vendo o primeiro inscrito, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que rotineiramente é o primeiro inscrito, eu olhei e me lembrei que ele, deputado Luiz Paulo, assim como Juscelino Kubitschek, e eu posso me incluir, ele estava ansioso e com saudades de usar esta tribuna para se dirigir, através da TV Alerj, aos nossos espectadores e a todos aqueles que, em estando aqui na casa, participam da nossa sessão. Mas eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para tratar de um tema que me parece oportuno exatamente hoje, ou para hoje. Me lembro dos esforços para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Pan-Americanos. Um esforço muito grande, e o Rio de Janeiro saiu vitorioso. E à época, falavam nas obras, na importância do evento e no legado
aquilo que ficaria para a cidade depois dos Jogos Pan-Americanos. O legado dos Jogos Pan-Americanos não foi um legado muito ambicioso. A população do Rio teve muito pouco a comemorar com a realização aqui dos Jogos Pan-Americanos. Mas, em sendo os Jogos Pan-Americanos, no ranking das medalhas, o Brasil conseguiu um mínimo êxito. Logo depois, a disputa para que o Mundial de Futebol aqui acontecesse. E, novamente, a propaganda em relação aos estádios, mas também em relação aos legados. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos alguns legados. O Campeonato Mundial de Futebol foi um êxito muito grande, e é preciso reconhecer, mas Maracanã superfaturado, o Engenhão fechado, ainda em obras, e o Brasil, não dizer que o resultado foi tão decepcionante, um quarto lugar em 16 equipes, mas o povo brasileiro saiu muito magoado pela derrota de 7-1 e a outra por um placar de 4. Alemanha e Holanda derrotando a nossa seleção, que não contava com jogadores conhecidos ou tão conhecidos aqui no Brasil, porque não mais estavam integrando qualquer equipe brasileira. Mas o legado não pode ser identificado em relação às obras, mas o êxito, a forma, a presença de estrangeiros, o êxito para o turismo, o fato do Campeonato Mundial de Futebol ter se realizado sem grandes incidentes. É claro que temos que registrar o aparato de segurança que foi montado. Por vezes, a repressão para que manifestações não acontecessem ou fossem sufocadas. Mas, agora, em 2016, vamos ter as Olimpíadas. E tudo de novo, as obras, discursos sobre o legado, tudo isto com o que já estamos ficando acostumados. Mas agora teremos as Olimpíadas, não o Pan-Americano. E teremos competições mobilizando atletas do mundo inteiro, não apenas das Américas. E o Brasil poderá concluir as obras, poderá receber bem não só as delegações, mas como os visitantes que aqui estarão torcendo para as suas equipes. Mas no ranking das medalhas, é possível esperar que o Brasil possa cumprir um papel relevante? Ou estará exatamente impondo ao povo brasileiro um sofrimento semelhante ao sofrimento sofrido, experimentado, quando do Mundial de Futebol? Que muitas modalidades olímpicas sequer são praticadas no Brasil. Não há a massificação da prática esportiva. E aí? Tive a oportunidade de conversar com vários professores de educação física, e um alertou o seguinte: é possível que o Brasil, antes das Olimpíadas,
importe atletas. Nós vamos ter atletas falando vários idiomas, disputando com a camisa brasileira, porque o esporte não é oferecido às nossas crianças, adolescentes e jovens, nem nas escolas, que a maioria não dispõe de equipamentos esportivos. E aí, senhor presidente, eu me lembro que lutei muito e consegui aprovar, se transformou em lei, o que eu chamei de Programa de Massificação da Prática Esportiva, que em síntese, deputado Gerson Berger, se destinava a quê? A ampliação e recuperação e ampliação da capacidade instalada dos clubes socio-recreativos. E quando falo clubes socio-recreativos, não estou falando dos grandes clubes, mas nos subúrbios, na Baixada, deputado Xandrinho, para que os clubes oferecessem à comunidade a possibilidade da prática esportiva, incluindo aí as modalidades olímpicas. As escolas que não dispusessem de equipamentos para a prática esportiva seriam associadas aos clubes que estariam vendo as suas instalações recuperadas. Final de semana, a comunidade toda aproveitaria, mas durante a semana, onde há uma capacidade ociosa muito grande, os clubes estariam oferecendo, com a orientação de professores de educação física, oferecendo a prática esportiva a um universo muito grande. E aí, com a massificação, seria possível descobrir talentos. Não que o objetivo fosse a descoberta de talentos. A descoberta seria uma consequência natural. Mas isto não foi feito. E agora, estamos vendo as manifestações em relação às obras, aos prazos, às discussões, mas na atividade fim, na destinação das Olimpíadas, que é a competição, o Brasil seguramente não terá a possibilidade de cumprir um bom papel, salvo se importar atletas. Os poucos que já emergiram são ligados a algumas raríssimas modalidades, mas no conjunto, verificando todas as modalidades olímpicas, num percentual muito grande, não há a prática no nosso país. Então, senhor presidente, como estamos ainda dispondo do ano de 2014 até o final, e ainda 2015, vamos ver se, simultaneamente ao compromisso para com as obras, as arenas, os ambientes destinados à competição, se o Brasil ainda desenvolve a massificação da prática dos esportes olímpicos, para que talentos sejam descobertos e possam representar o nosso país, alegrando o povo brasileiro, conquistando medalhas, especialmente aqui no Brasil. Muito obrigado.